que ele varava a noite trabalhando. Ele falou, posso morrer a qualquer momento, então deixa eu mandar brasa. E foi e trabalhou muito nessas vacinas dele. Acontece que, em trabalhando para os outros, ele se esqueceu dos próprios problemas e verificou que estava se tornando mais forte, que isso aí quem conta é a Nora Wicks, né, que foi a companheira dele até o final da vida dele, que já trabalhava com ele depois como assistente, né, enfermeira, que é fundamental para a história dos florais. Não fosse ela, nós não teríamos os florais aqui hoje. Que ela que manteve, criou o Bacenter e manteve os florais até a morte dela, né? Então é fundamental. E os que tinham visto o bar nos seus piores momentos ficaram atônitos com a recuperação dele. Tanto que um médico que assistiu a cirurgia, ao encontrar com ele, falou, mas bom Deus, você está morto. Como é que você escapou disso? Não é possível. Isso mudou totalmente a cabeça dele. Ele falou, peraí, o que me curou não foi remédio nenhum. E eu estou vivo aqui. Como é que é isso? A hora que eu fui me dedicar a fazer alguma coisa para os outros, eu sarei. Isso mudou muito o jeito dele enxergar a saúde e a doença. Né? Então ele parou para reconsiderar isso tudo e viu que ele trabalhando com um grande amor, um propósito definido na vida, isso era um fator decisivo na felicidade da pessoa aqui na Terra e isso é que tem ajudado ele a recuperar a saúde. Ele falava muito isso, saúde é liberdade. Se você não faz o que você quer, o que você gosta, você vai ficar doente. Tá? Se você se deixa levar pelo que os outros impõem para você, você vai ficar doente. Se você se preocupar em ficar impondo aos outros o que você quer, você vai ficar doente. Olha que visão diferenciada. E é tão real isso, gente, mas é tão real que é assustador. Mas continuando a vida dele aí. Aí ele desenvolveu algumas vacinas. Quando estava acontecendo, logo depois da Primeira Guerra, teve a gripe espanhola, né, que foi uma terrível, matou um monte de gente. E ele foi autorizado pelo hospital universitário a usar as suas vacinas, que eram próprias para bactérias intestinais. E fez um sucesso enorme. Tá? Ele ficou muito conhecido na Europa por causa disso. Porque ele conseguiu salvar muitas vidas, que morria quase todo mundo. Conseguiu ter um trabalho preventivo. Ficou muito encorajado com o resultado do trabalho, sentiu que estava gradualmente se aproximando de um método mais suave, porque ele ficava incomodado com os tratamentos da época. Ele achava um absurdo. A pessoa vem fazer a consulta, tem que esperar fazer o exame, esperar o resultado do exame. Quando chega a coisa, é injeção, é corte, é isso. Ele fala, não pode ser isso, não faz sentido. O cara já está doente, tem que fazer ele sofrer mais. Ele não aceitava isso. Então ele tinha sido capaz, através desse trabalho, de eliminar muitas drogas desagradáveis e, acima de tudo, dar esperança para a pessoa. E ele conseguiu perceber que ele tratava a pessoa de forma geral e conseguia resultados bons de forma local. Tá? Então, tratava a pessoa e não a doença da pessoa. Isso ele chegou à conclusão sozinho. Como ele começou a pensar assim, ele descobriu a homeopatia, que o Hahnemann já pregava isso, não trate a doença, trate o doente. Ele achou uma afinidade de pensamento total com o Hahnemann. E aí ele foi para o Hospital Homeopático de Londres, teve então contato com o Organon e ficou impressionado com a semelhança do pensamento dos dois. A sutileza do método homeopático ia de encontro com as ideias de cura que Bach ansiava. O mestre alemão já preconizava que o princípio da verdadeira cura está em tratar o doente e não a doença, e o Bach tinha chegado a essa mesma conclusão. Bach valorizou o fato de que a homeopatia dava para prescrever o remédio sem pedir os exames. O homeopata não precisa de exames, ele pergunta tudo o que precisa saber, né? E a partir dessa entrevista é que ele vai chegar à conclusão, pelos seus sintomas, qual que é o remédio mais adequado. Tá? Então ele achou que isso já era ótimo. Concordava com o Hahnemann também, quando ele diz, no primeiro parágrafo do Organon, que é a Bíblia do homeopata, que diz, a missão mais elevada e única do médico é restabelecer a saúde do doente, é curar. Essa é a missão do médico. Tá? Então aí você começa a perceber uma série de coisas, né? Tem a questão dos laboratórios, a questão da produção, da produtividade que o médico é obrigado a dar, e uma série de coisas que tiram o médico dessa condição. Desenvolve então os famosos nosódios. O que são os nosódios? Muita gente chama de vacina homeopática, mas não é bem isso. É um remédio homeopático feito a partir de material mórbido. Era feito a partir de bactérias do intestino das pessoas doentes. Tá? Então ele desenvolveu 7 nosódios que fizeram um sucesso tremendo. Até hoje tem. Você pode ir numa farmácia homeopática e pedir um nosódio de Bach. Tá? Por serem sutis e de uso oral, porque o Bach não gostava de injeção, porque a injeção machuca,
os resultados muito animadores, percebeu que deram um passo em direção a uma prática de tratamento melhor e mais suave, mais sutil, mais delicada. Esse método permitia limpar e manter o trato intestinal e resultava em uma melhora notável na saúde geral. E curava ainda os problemas locais. Então ele falou, opa, achei. Isso aí é uma coisa que está ótima, achei um jeito de tratar a pessoa. O sucesso dele se alastrou pela Europa toda, mais de 700 médicos vieram fazer os cursos com ele para conhecer, para saber como é que era. Mas ele não estava acomodado com isso, não. Ele continuou pesquisando, ia atrás de tudo que era novidade, foi pesquisar a alimentação, a eletricidade que estava crescendo na época, né? O choque elétrico, as coisas todas. Se usava raio-x e até a radiônica, tá? Que é um método de avaliação energética mais sutil, que você leva em conta máquinas e gráficos, que você mede a energia da pessoa, emite energia para a pessoa. Ele foi pesquisar tudo. Ele era muito inquieto, né? Ele queria pesquisar. Percebia cada vez mais a importância do estado mental e emocional do paciente no desenvolvimento da doença e na conquista da cura. Ou seja, a úlcera, né? O pessoal não fala isso, fulano tem uma úlcera nervosa, não é comum isso? Coitada da úlcera, a úlcera não é nervosa, nervoso é o dono da úlcera, não é verdade? Por que tem que culpar a úlcera? A úlcera está na dela lá, chegou até um ambiente agradável, propício, ela fica lá. Então o nervoso é o dono, não é a úlcera, ele percebeu isso, é uma questão mental. Já há algum tempo pensava em substituir os nosódios, que são feitos a partir de materiais patológicos, por plantas que tivessem o mesmo efeito de cura devido à sua vibração energética. Olha aí, como ele já estava indo, né? Estava indo além daquilo que ele tinha aprendido na faculdade, por estar ligado em todos os avanços, em todas as coisas, ligado no que estava começando a chegar lá, a lei da relatividade, né? Ele está ligado em tudo isso. Ele já começou a ver, peraí, eu não tenho que dar uma coisa mórbida para a pessoa, eu quero uma coisa positiva, quero uma coisa saudável. Aí, numa palestra que ele fez para a Sociedade Homeopática de Londres, em 1928, ele dá uma dica do que ele estava pesquisando. Temos de fazer todo o esforço para substituir o nosódio bacteriano por plantas e temos de fato encontrado alguns deles, quase exatamente, mas ainda está faltando alguma coisa e esse ponto nos mantém paralisados no esforço de evitar o uso de nosódios bacterianos. Esse ponto vital é a polaridade. Os remédios nas campinas e da natureza, quando potencializados, né, as plantas possuem polaridade positiva, enquanto aqueles associados às doenças são do tipo inverso, portanto negativa. Talvez em alguma data futura uma nova forma de potencialização possa ser encontrada. Então, ele não fez, sabe, ele tropeçou no floral, ele foi construindo esse caminho, foi a pesquisa, foi levando ele a essa conclusão. Ele queria, de fato, encontrar um remédio que fosse positivo, que tivesse uma energia positiva para curar a pessoa. Teve também a inspiração de que as pessoas de um mesmo grupo não sofreriam o mesmo tipo de doença. Ele olhou as pessoas e falou assim, olha, eu posso agrupar, esses caras são tão parecidos que parecem parentes. Eles reagem do mesmo jeito às coisas. E ele conseguiu definir 7 grupos. Ele falou, olha, não importa a doença que a pessoa tem, mas como a pessoa reage à doença. Olha a conclusão que ele chegou, que fantástica. Então não importa, ele falava assim, ele falou, ó, o sarampo do Joãozinho, do Paulinho, da Mariazinha é diferente. Você pode chamar de sarampo, mas cada um está com uma doença diferente. Depende deles, o que importa é como eles reagem a essa doença. E é isso que o floral faz. O floral vai te positivar em suas reações. Você vai reagir de forma positiva diante da vida. Até ali, a ênfase de suas descobertas estava acontecendo por métodos científicos, mas nunca desprezou sua intuição, que em muitas ocasiões foi importante nas suas conquistas. E agora sabia que precisaria ainda mais da intuição dele. Ele percebeu e falou, olha, o que a ciência tem para me ajudar? Já usei, quero mais. Ainda bem que tem gente assim, que desafia, né? Senão a gente não evolui. Em setembro, sentiu o impulso de ir para o país de Gales e descobriu o Mimulus impatiens, 2 flores, que são 2 florais, das quais ele fez 2 florais. O Mimulus para medos de coisas conhecidas e o impatiens para a pessoa impaciente. Sabe aquela pessoa que está falando com ela, está batendo assim, né? Você começa a contar um negócio para ela e fala, sabe, esse final de semana eu fui na praia, fui com aquele meu menorzinho, você conhece ele, né? E antes te contei, né? Comprei um cartaz, você foi para a praia, e aí? Tava bom lá, tava sol, né? Fui fazer, já chega e já corta a conversa
E não aguenta, né? Ficar esperando o cara falar, né? Então, ótimo para quem é impaciente. Ele voltou com as duas para Londres e preparou homeopaticamente, que ele não tinha descoberto ainda os florais. Depois, ainda mais uma planta, que é o clematis, que é para aquela pessoa que viaja a maionese, que ele está sempre distraído, sempre sonhando com o futuro, aquele cara assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, o tempo passa e ele não faz nada, que ele gasta o tempo sonhando, ele não realiza, tá? Então, floral ótimo também. E ele conseguiu bons resultados, testando com os pacientes, os resultados foram muito bons. Em fevereiro de 1930, ele publica um artigo falando sobre os novos remédios e seus usos. E avisou aos amigos que deixaria Londres e iria para o campo pesquisar novos grupos e seus remédios. A surpresa foi geral, ele era o líder, era o gênio, todo mundo ficou bravo, não vai, a mulher se separou dele, foi um escândalo. Mas ele deixou tudo para trás e foi embora. Ele tinha um consultório que, né, bombava de atendimento, tinha o cargo no hospital, que era importante. Vinham os médicos do mundo todo lá fazer os cursos com ele, querer saber das novidades com ele. Ele abandonou tudo, falou, fui, vou fazer isso, que essa é a minha missão. Quem aqui tem certeza da sua missão? É importante, não é? É uma delícia, é uma bênção. Quando você sabe a sua missão, o que você veio fazer aqui? É muito bom, isso é gratificante demais, gente. E ele tinha essa certeza, então não tem dúvida. Quando você sabe da sua missão, você não tem dúvida. Você não fala, não vai perguntar para o confessor, para o terapeuta, você acha que eu devo? Você acha que eu não? Não acha nada, eu sei o que é melhor para mim. E vou lá e pronto, e resolvo. Tá? E ele fez isso, foi para o meio do mato, a despeito das críticas, a despeito de ter perdido a mulher, ele foi embora, deixou todo mundo lá e foi trabalhar nas pesquisas dele. Em 1930, então, ele deixa Londres, né, vai para a Vila de Welsh, e lá ele continua a descobrir novos remédios, percebendo o que está acontecendo. E escreveu o livro Cura-te a ti mesmo, enquanto ele preparava. O Cura-te a ti mesmo é um livro que tem toda a filosofia do Dr. Bach. Não dá para ser terapeuta floral sem aprofundar mesmo o livro Cura-te a ti mesmo, a filosofia de Bach. Você vai entender o que é doença, o que é saúde, como é que você domina essa equação. E é muito mais simples do que a gente pensa. E por ser simples é que é complicado, porque a gente tem toda uma cultura que ensinou a gente a complicar as coisas. Não é? O que é mais complicado não impressiona mais. Não é? Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, toma cuidado que vocês estão chegando à beira de uma situação difícil, todo mundo entende. Se eu chegar, olhem, atentos, vocês beiram o lindeiro do Tremedal. Não é? Vai ter gente que vai falar, nossa, Deus falou, mas serviu para alguma coisa? Para nada, né? Eu tenho que me comunicar. Então não serve para nada eu falar isso. Né? Falei a mesma coisa, mas não... E a nossa cultura valoriza isso. Valoriza o complicado. Então a gente tem realmente... Eu tive muita dificuldade para simplificar, para entrar na cabeça do Bach lá e entender a simplificação. Eu venho de uma formação totalmente complicada, né? Fiz engenharia, fiz administração, fiz psicanálise ainda depois, fiz acupuntura, que aí já começou alguma coisa, mas a gente está treinado para pensar complicado, né? Não simplificar as coisas. E a filosofia dele é simples, é de uma crueza, uma simplicidade que dá vergonha de falar, caramba, por que eu não sou assim, por que eu não vivo isso? O Bach passava horas examinando um grande número de flores, observando onde crescia, o solo onde elas escolhiam para se desenvolver, a cor, a forma, o número de pétalas, o caule, a raiz, a semente. Observava demoradamente, ficava caminhando para cima, para baixo, ia para todo lado, ia ver o hábito dessas plantas, característica de cada flor. Ele via tudo e entendeu a partir daí que a vida da planta estava concentrada principalmente em suas flores e que ele tinha que fazer a pesquisa com as espécies mais perfeitas, com as flores mais perfeitas. É interessante falar para vocês que o homeopata, o remédio homeopático, pode ser feito de qualquer coisa. Você faz de planta, qualquer parte da planta, ou a planta inteira, você faz de animais. Né? Por exemplo, posso pegar uma abelhinha e fazer o ápice, né? Que é um remédio excelente, muito bom. Eu uso minerais, eu uso tudo, uso material mórbido, de uma doença para fazer o remédio homeopático, tudo.